Olá, meus ricos aluninhos! Opa, encarnei o professor Meirelles agora, hein? O que vocês acham? Ficou parecido, né? Mas vamos lá, gente. Um abraço aí para o professor Meirelles. Pessoal, seguinte, vamos começar agora um novo conteúdo, um novo trimestre que se inicia, né? E o assunto é posições relativas entre ponto e circunferência. Nada mais é do que descobrir se o ponto pertence à circunferência, se o ponto é exterior à circunferência ou se o ponto é interior à circunferência, tá? Isso é muito simples de a gente perceber. Vamos começar aqui então. O que significa distância igual ao raio? Significa que a distância do centro ao ponto P é igual ao raio. Ou seja, o ponto P pertence à circunferência, ele está em cima da circunferência, exatamente na circunferência, ok? Logo, gente, a distância do centro ao ponto P sendo D, ele vai ser coincidente ao raio, quer dizer que raio é igual a D. Nós temos um outro caso em que a distância é maior do que o raio. O que significa? Que a distância do centro até um certo ponto P, ele é maior do que o raio da circunferência. O que significa, então, que aquele ponto P lá, ó, ele é exterior à circunferência, ok? E nós temos a situação em que a distância do centro até o ponto P é menor do que o raio. Isso quer dizer que essa distanciazinha aqui é menor do que o raio. Ou seja, o ponto P pertence ao interior da circunferência. Vamos então para alguns exemplos. Exemplo número 1. Determinar a posição de cada um dos pontos abaixo em relação à circunferência de equação x² mais y menos 2 ao quadrado mais 9. Então, para quem não está lembrado, isso aqui é uma equação reduzida da circunferência, certo? Dessa equação da circunferência, a gente pode retirar o centro e o raio, né? O centro dela seria 0, porque aqui ó, não tem nada, só o x², e 2, lembra que o sinal é trocado, então 0 e 2 seria o centro, e o raio nada mais é do que a raiz quadrada deste número aqui, que é 3, perfeito? Bom, então como descobrir se esse ponto P, 1 e 5, ele está sobre a circunferência, fora da circunferência ou no interior da circunferência? Muito bem, então existem algumas formas de fazer isso. Quais são elas? A primeira é, acredito eu, a forma mais simples, tá? Que é você pegar o ponto P e substituir nas variáveis, né? Ou seja, no lugar do x se coloca 1 ao quadrado, mais no lugar do y se coloca o 5, que é o y aqui, coordenada y, menos 2 ao quadrado, e nós vamos ver que valor que vai dar aqui. Ou seja, 1 ao quadrado é 1, mais 5 menos 2 é 3, 3 ao quadrado é 9, e esse valor aqui, 1 mais 9, é igual a 10. Ok, este é o resultado que nós encontramos. Só que todo mundo percebe que 10 é um valor maior do que o raio ao quadrado, ou seja, é maior do que 9. Tá? Se a gente parar para ver, olha só, x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, tem que ser igual ao raio ao quadrado. Esta aqui é a equação reduzida da circunferência. Portanto, quando eu substituo os valores de x e y do ponto, tá? Na equação reduzida, este lado aqui tem que ser igual a esse lado aqui para que ele pertença à circunferência. Logo, se o resultado é maior, significa que todo esse lado aqui é maior do que o raio ao quadrado. Ou seja, o ponto ele está no exterior da circunferência. Tá? Então, neste caso aqui, nós temos que, como o resultado foi maior do que o raio elevado ao quadrado, que é 9, tá?
nós temos que o ponto é exterior à circunferência. Muito simples essa ideia, tá? Substitui o ponto na equação, se o resultado for maior do que o raio ao quadrado, nós temos que ele é um ponto exterior. Uma outra forma de fazer isso é calcular a distância do centro até o ponto P. Então, a formulinha da distância entre dois pontos para C e P fica assim: distância entre C e P é x do ponto P menos o x do ponto C ao quadrado, somado com o y do ponto P menos o y do ponto C elevado ao quadrado. Certo? Então, vamos ver quanto vai dar essa distância aqui. Vai ficar raiz quadrada, o x do ponto P vale 1, o x do ponto C vale 0, elevado ao quadrado. O y do ponto P vale 5 e o y do ponto C vale 2, ao quadrado. Portanto, nós teremos que a distância entre o ponto C e o ponto P vai ser igual a 1 menos 0, 1, 1 ao quadrado, 1, então fica a raiz de 1, mais 5 menos 2, 3, 3 ao quadrado, 9. Ou seja, a distância entre o centro e o ponto P vai ser raiz de 10. Certo, gente? Então, olha só, unidades de comprimento. Gente, se o raio vale 3 e a distância entre o ponto C e o ponto P é raiz de 10, a gente sabe que raiz de 9 é 3 e a raiz de 10 é um pouco mais que 3, ou seja, a distância é maior do que o raio. Portanto, o ponto P é exterior à circunferência, tá bom? Então, existem essas duas formas de fazer. Tá? Acredito que a primeira forma seja mais rápida, mais simples, ok? Então, vamos para um próximo exemplo.